E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Inconfidente Libertário. Bom, hoje eu vou continuar minha leitura comentada do livro do Karl Menger sobre a origem do dinheiro. Não sei se eu vou terminar logo hoje, porque é 23 para 42 páginas, dá 19. Como a última página não tem nada, 18 páginas. Aí vai ser umas 1 hora de vídeo se eu for ler tudo. Mas na verdade 1 hora se eu fosse comentar, né? Mas é, porque esse livro aqui eu não comentei muito nele, porque realmente é um livro mais tipo economia e tipo um pouco mais complexo, né? Tem uma linguagem um pouco mais antiga também, então não é tão fácil de entender. É um livro mais tipo para quem estuda economia mesmo. Eu não estudo economia, né? Eu tenho 15 anos, eu estudo libertarianismo por hobby mesmo, desde 2023. Então, tipo assim, esse livro aqui eu não peguei tanto a ideia dele. Talvez quando eu for fazer minha faculdade de economia mais tarde eu vá entender os conceitos e tal, mas por enquanto é mais uma leitura só, não tanto comentada. Enfim, os caras do movimento Bumbum Livre ficou puto com o meu vídeo falando sobre o tecnotenentismo e falando que o MBL é socialista, sendo que é verdade, né? Inclusive, como eu falei naquele vídeo, o Renan Santos, esses dias no podcast com Rasta News, inclusive, falou que liberdade não é um princípio tão importante para ele. Um princípio não é uma coisa tão importante para ele, mas ele falou que fez um teste lá antes, quando ele era liberal e liberdade tinha dado lá em cima, e aí ele foi fazer esse teste agora e a liberdade estava lá embaixo. Ou seja, o cara é socialista. Ai, vai se fuder. Eu não sabia que falar mal do MBL dava tanta view, mas beleza. Vamos continuar nossas leituras comentadas, porque eu quero adquirir conhecimento descentralizado. Vamos começar. Sobre as causas dos diferentes graus de vendabilidade em commodities. O grau ao qual uma commodity é responsável, por experiência, por comandar uma venda em um determinado mercado a qualquer momento, a preços correspondentes à situação econômica, preços econômicos, depende das seguintes circunstâncias. Quanto ao número de pessoas que ainda estão à falta da commodity em questão, e sobre a extensão e intensidade dessa falta, que não está fornecida ou é constantemente recorrente. Quanto ao poder de compra dessas pessoas, quanto a quantidade disponível da commodity em relação à falta total, ainda não fornecida. Quanto à divisibilidade da commodity e quaisquer outras maneiras pelas quais ela possa ser ajustada às necessidades de clientes individuais. Quanto ao desenvolvimento do mercado e da especulação em particular. E, finalmente, quanto ao número e à natureza das limitações impostas politicamente e socialmente sobre a troca e consumo em relação à commodity em questão. Podemos prosseguir da mesma forma em que consideramos o grau de vendabilidade das commodities em mercados definidos e momentos definidos do tempo para estabelecer limites espaciais e temporais de suas vendabilidades. Nestes aspectos, também observamos em nossos mercados algumas commodities cuja venda é quase ilimitada por lugar ou hora, e outras cuja venda é mais ou menos limitada. Os limites espaciais da vendabilidade das commodities são principalmente condicionados pelo grau em que a falta das commodities é confusa no espaço, pelo grau em que os bens se prestam ao transporte e o custo do transporte incorrido proporcionalmente ao seu valor, pela medida em que os meios de transporte e de comércio geralmente são desenvolvidos em relação a diferentes classes de commodities, pela extensão local dos mercados organizados e sua intercomunicação por arbitragem, pela diferença nas restrições impostas à intercomunicação comercial em relação a diferentes bens, em relações interlocais e, em particular, no comércio internacional. Os limites de tempo para a vendabilidade das commodities são principalmente condicionados
pela permanência na necessidade delas, sua independência de flutuação no mesmo, pela sua durabilidade, isto é, a sua adequação à preservação, pelo custo de preservá-los e armazená-los, a taxa de juros, a periodicidade de um mercado para o mesmo, pelo desenvolvimento de especulações e, em particular, de pechinchas de compras futuras relacionadas com o mesmo, pelas restrições impostas política e socialmente por serem transferidas de um período de tempo para um outro. Todas essas circunstâncias nas quais dependem os diferentes graus e os limites locais e temporais de vendabilidade das commodities explicam o porquê é que certas commodities podem ser dispostas com facilidade e certeza em mercados definidos, isto é, dentro de locais e limites temporais, a qualquer momento e em praticamente quaisquer quantidades, a preços correspondentes à situação econômica geral, enquanto a venda de outras commodities é confinada dentro de limites espaciais estreitos e novamente temporais, e mesmo dentre destes, a disposição das commodities em questão são difíceis e na medida em que a demanda não pode ser aguardada, não deve ser efetuada sem uma diminuição de preço mais ou menos sensível. Achei que eu ia espirrar. Capítulo 6. Sobre a gênese dos meios de troca. Tem sido durante muito tempo objeto de observação universal em centros de intercâmbio que, para certas commodities, existia uma demanda maior, mais constante e mais afetiva do que para as outras commodities menos desejáveis, em certos aspectos, sendo a primeira correspondente a uma vontade por parte daqueles capazes e dispostos a comercializar, que é ao mesmo tempo universal e devido à relativa escassez dos bens em questão, sempre imperfeitamente satisfeitos. E, além disso, que a pessoa que deseja adquirir certos bens definidos em troca dos seus próprios está em uma posição mais favorável se ele traz commodities deste tipo ao mercado, do que se ele visita os mercados com bens que não podem exibir tais vantagens, ou ao menos não no mesmo grau. Assim equipado, ele tem a expectativa de adquirir tais bens como ele finalmente deseja obter, não só com maior facilidade e segurança, mas também devido à demanda mais estável e mais prevalente para suas próprias commodities, a preços correspondentes à situação econômica geral, em preços econômicos. Nessas circunstâncias, quando alguém traz bens que não são altamente vendáveis para o mercado, a ideia em primeiro lugar em sua mente é de trocá-los, não apenas pelo que ele necessita, mas, se isso não puder ser efetuado diretamente, por outros bens também, que, embora ele não queira para ele mesmo, são, no entanto, mais vendáveis do que os seus. Ao fazê-lo, ele certamente não alcança imediatamente o objetivo final do seu intercâmbio comercial, isto é, a aquisição de bens necessários para si mesmo. No entanto, ele se aproxima desse objetivo pelo caminho tortuoso de uma troca intermediária. Ele ganha a probabilidade de cumprir seu propósito de forma mais segura e econômica do que se ele tivesse se limitado à troca direta. Agora, de fato, isso parece ter sido o caso em todos os lugares. Os homens foram liderados com o crescente conhecimento de seus interesses individuais, cada um por seus próprios interesses econômicos, sem convenção, sem compulsão legal e, mesmo sem qualquer consideração pelo interesse comum, a trocar bens destinados à troca, suas mercadorias, por outros bens igualmente destinados à troca, mas mais vendáveis. Com a extensão do intercâmbio comercial no espaço e com a expansão de intervalos cada vez maiores de tempo de previsão para satisfazer as necessidades materiais, cada indivíduo aprenderia de seus próprios interesses econômicos a ter bom cuidado que ele trocasse seus bens menos vendáveis por aquelas commodities especiais que exibissem, além da atração e serem altamente vendáveis na localidade particular, uma ampla gama de vendabilidade tanto no tempo como no local.
Essas mercadorias seriam qualificadas por seu alto custo, facilidade de transportabilidade e aptidão para a preservação, em conexão com a circunstância correspondente à demanda estável e amplamente distribuída, para assegurar ao possuidor um poder não só aqui e agora, mas o mais possível ilimitado no espaço e no tempo em geral, sobre todos os outros bens de mercado a preços econômicos. E assim aconteceu que, à medida que o homem se familiarizava cada vez mais com essas vantagens econômicas, principalmente por uma visão tornada tradicional e pelo hábito da ação econômica, essas commodities que, relativamente ao espaço e ao tempo, são mais vendáveis, tornaram-se em todos os mercados os produtos os quais não é apenas do interesse de todos aceitarem em troca dos seus próprios bens menos vendáveis, mas que também são aqueles que ele realmente aceita prontamente. E sua vendabilidade superior depende apenas da vendabilidade relativamente inferior de qualquer outro tipo de commodity, pelo qual, por si só, conseguiram se tornar meios de trocas comumente aceitáveis. É óbvio como um fator altamente significativo é o hábito na gênese de tais meios de troca geralmente úteis. Encontra-se no interesse econômico de cada indivíduo comerciante em trocar commodities menos vendáveis pelas mais vendáveis. Mas a aceitação voluntária do meio de troca já pressupõe um conhecimento desses interesses por parte dos sujeitos econômicos, que se espera que aceitem, em troca de suas mercadorias, uma commodity que por si só é talvez inteiramente inútil para eles. É certo que esse conhecimento nunca surge em todas as partes de uma nação ao mesmo tempo. Em primeira instância, é apenas um número limitado de agentes econômicos que reconhecerão a vantagem em tal procedimento, uma vantagem que por si só é independente do reconhecimento geral de uma commodity como um meio de troca, na medida em que, como tal troca, sempre e sobre todas as circunstâncias traz à unidade econômica um bom acordo próximo ao seu objetivo, a aquisição de coisas úteis das quais eles realmente precisam. Mas é admitido que não existe método melhor de esclarecer qualquer um sobre seus interesses econômicos do que ele perceber o sucesso econômico daqueles que usam o meio certo para garantir os seus próprios. Por isso, também é claro que nada pode ter sido tão favorável à gênese de um meio de troca como a aceitação por parte dos agentes econômicos mais exigentes e capazes, para seu próprio ganho econômico e por um período considerável de tempo, de bens eminentemente vendáveis em preferência a todos os outros. Desta forma, a prática e o hábito certamente contribuíram muito em fazer com que bens que eram mais vendáveis a qualquer momento fossem aceitos não apenas por muitos, mas finalmente por todos. Agentes econômicos em troca de seus bens menos vendáveis, e não só isso, mas em serem aceitos a partir do momento com a intenção de trocá-los novamente. Os bens que se tornaram meios de troca geralmente aceitáveis foram chamados pelos alemães de Geld ou Gelten, ou seja, para pagar para efetuar, enquanto outras nações deram sua designação para o dinheiro, principalmente a partir da substância usada, o formato da moeda, ou mesmo de certos tipos de moeda. Não é impossível que os meios de troca, servindo como eles servem ao bem comum no sentido mais enfático da palavra, sejam instituídos também por meio da legislação, como outras instituições sociais, mas este não é o único, nem o modo principal no qual o dinheiro tomou sua origem. Isto está a ser traçado muito mais no processo retratado acima. Não obstante, a natureza desse processo estaria muito mais incompletamente explicada se chamássemos isso de orgânico, ou denotar dinheiro como algo primordial, ou crescimento primitivo e assim por diante, colocando de lado os pressupostos que são historicamente inadequados. Nós só podemos vir a compreender plenamente a origem do dinheiro aprendendo a enxergar o estabelecimento do procedimento social como o qual estamos lidando, como resultado espontâneo, a resultante impremeditada, de esforços particulares e individuais dos membros da sociedade, que pouco a pouco abriram caminho para uma discriminação dos diferentes graus de vendabilidade nas commodities. Capítulo 7. O processo de diferenciação entre commodities que se tornaram meios de troca e o resto. Quando as commodities relativamente mais vendáveis se tornaram dinheiro, o grande evento tem, em primeiro lugar,
o efeito de aumentar substancialmente sua vendabilidade originalmente alta. Todo agente econômico trazendo mercadorias menos vendáveis para o mercado para adquirir bens de outro tipo tem então um forte interesse em converter o que ele tem em primeira instância nas mercadorias que se tornaram dinheiro. Para essas pessoas, pela troca de suas mercadorias menos vendáveis por aquelas que, como dinheiro, são mais vendáveis, não alcançam apenas, como até agora, uma maior probabilidade, mas a certeza de poder adquirir imediatamente quantidades equivalentes de todo tipo de commodity tida no mercado. E seu controle sobre isso depende simplesmente de seu prazer e sua escolha. Pecuniam habens habet hominem hen quem vult haber. Entenderam? É isso aí. Por outro lado, aquele que traz outras mercadorias ao mercado que não seja o dinheiro encontra-se mais ou menos em desvantagem. Para ganhar o mesmo domínio sobre o que o mercado oferece, ele deve primeiro converter seus bens trocáveis em dinheiro. A natureza de sua deficiência econômica é demonstrada pelo fato dele ser forçado a superar uma dificuldade que antes que ele possa atingir seu propósito, cuja dificuldade não existe, ou seja, já foi superada pelo homem que possui um estoque de dinheiro. Isso tem todo o significado maior para a vida prática, na medida em que superar essa dificuldade não se encontra incondicionalmente ao alcance de quem traz bens menos vendáveis para o mercado, mas depende em parte de circunstâncias sobre as quais o negociador individual não tem controle. Quanto menos vendáveis são os seus produtos, mais certamente ele terá que sofrer a penalidade no preço econômico, ou se contentar em agradar o momento quando será possível efetuar uma conversão a preços econômicos, aquele que é desejoso por, numa era de economia monetária, trocar bens de qualquer tipo que não seja dinheiro, por outros bens fornecidos no mercado. Não podem estar certos de alcançar esse resultado de uma vez só, ou dentro de algum intervalo de tempo predeterminado a preços econômicos. E o quão menos vendável for os bens trazidos por um agente econômico ao mercado, menos favorável para os seus próprios propósitos será a sua posição econômica comparada com a posição daqueles que trazem dinheiro ao mercado. Considere, por exemplo, o proprietário de um estoque de instrumentos cirúrgicos, que é obrigado, através de uma súbita dificuldade ou através da pressão dos credores, a convertê-lo em dinheiro. Os preços que irá alcançar serão altamente acidentais. Mais que isso, os bens, sendo de tal vendabilidade limitada, serão bastante incalculáveis. Isso serve para todos os tipos de conversões que, em relação ao tempo, são vendas compulsórias. Outro é o caso daquele que quer em um mercado converter a commodity que se tornou dinheiro imediatamente em outros bens fornecidos nesse mercado. Ele alcançará seu objetivo não apenas com certeza, mas geralmente também a um preço correspondente à situação econômica geral. Não só, mas também o hábito da ação econômica nos tornou tão seguros de poder obter em troca de dinheiro qualquer mercadoria no mercado, sempre que desejarmos, a preço correspondente à situação econômica, que nós estamos, na maior parte do tempo, inconscientes de quantas compras nós propomos fazer diariamente, que, em relação aos nossos desejos e o tempo de concluí-las, são compras compulsórias. As vendas compulsórias, por outro lado, em consequência da desvantagem econômica que elas comumente envolvem, forçam-se sobre a atenção das partes implicadas de forma inconfundível, o que, portanto, constitui a peculiaridade de uma commodity que se tornou dinheiro e que a posse dela nos procura a qualquer hora, isto é, a qualquer momento que achamos adequado, asseguramos o controle de todas as commodities a serem tidas no mercado, isso geralmente a preços ajustados à situação econômica do momento. O controle, por outro lado, conferido por outros tipos de commodities sobre os bens do mercado em relação ao tempo e em parte ao preço também, incerto relativamente, se não absolutamente. Assim, o efeito produzido por tais bens, que são relativamente mais vendáveis, é uma crescente diferenciação entre seus graus de vendabilidade e de todos os outros bens. E essa diferença na vendabilidade deixa de ser completamente gradual e deve ser considerada em certo aspecto como algo absoluto.
prática da vida cotidiana, bem como a jurisprudência, que se aprofunda em grande parte com as noções prevalecentes na vida cotidiana, distingue duas categorias nos meios comerciais: bens que se tornaram dinheiro e bens que não se tornaram. E o fundamento dessa distinção achamos reside essencialmente naquela diferença na vendabilidade de commodities acima descrita. Uma diferença tão significativa para a vida prática e que é mais enfatizada pela intervenção do Estado. Essa distinção, além disso, encontra expressão na linguagem na diferença de significado associada a dinheiro e mercadorias, compra e troca, mas também oferece a explicação principal daquela superioridade do comprador sobre o vendedor, que encontrou múltiplas considerações, mas até agora foi explicado de forma inadequada. 8 agora. Capítulo 8. Como os metais preciosos se tornaram dinheiro. As commodities que sobre relações locais e temporais são mais vendáveis tornaram-se dinheiro entre as mesmas nações em tempos diferentes, e entre diferentes nações ao mesmo tempo. E elas são diversas em tipo. A razão pela qual os metais preciosos se tornaram meio de troca comumente circulante aqui e ali numa nação anterior à sua aparição na história, e na sequência entre todos os povos de civilizações de economia avançada, é por causa de sua vendabilidade ser superior do que todas as outras commodities, e ao mesmo tempo porque são consideradas especialmente qualificadas para as funções concomitantes e subsidiárias do dinheiro. Não há um centro de população que nos primórdios da civilização não desejasse profundamente e cobiçasse ansiosamente os metais preciosos em tempos primitivos por suas utilidades e beleza peculiar, como ornamentos, posteriormente como os materiais de escolha para moldagem e decoração arquitetônica e especialmente ornamentos e recipientes de todo tipo. Apesar de sua escassez natural, eles estão bem distribuídos geograficamente e na produção da maioria dos outros metais, são fáceis de extrair e elaborar. Além disso, a proporção da quantidade disponível de metais preciosos para o total requerido é tão pequena que o número daqueles cuja necessidade não é fornecida, ou pelo menos insuficientemente fornecida, juntamente com a extensão dessa necessidade, não é sempre relativamente maior, mais ou menos, do que no caso de outras commodities mais importantes, embora mais abundantemente disponíveis. Mais uma vez, a classe de pessoas que desejam adquirir os metais preciosos é em razão do tipo de desejo que por estes são satisfeitos, tal como, bem especialmente, a incluir os membros da comunidade que podem permutar mais efetivamente, e portanto o desejo pelos metais preciosos é, por regra, mais eficaz. No entanto, os limites do efetivo desejo pelos metais preciosos se estendem também para aquelas camadas da população que menos podem eficientemente permutar, por causa da grande divisibilidade dos metais preciosos e o gozo obtido pela despesa de quantidades ainda menores na economia individual. Além disso, existem os amplos limites no tempo e espaço da vendabilidade dos metais preciosos, uma consequência, por um lado, da distribuição quase limitada no espaço da necessidade deles, juntamente com seu baixo custo de transporte em comparação com seus valores, e por outro lado, a sua durabilidade ilimitada e o custo relativamente baixo de armazená-los. Em nenhuma economia nacional que tenha avançado além dos primeiros estágios de desenvolvimento, existem commodities cuja vendabilidade é tão pouco restrita em tantos aspectos, pessoalmente, quantitativamente, espacialmente e temporalmente. Como os metais preciosos, não se pode duvidar que, muito antes de se tornarem um meio de troca comumente reconhecidos, eles estavam entre muitos povos atendendo uma demanda positiva e efetiva em todos os momentos e lugares, e praticamente qualquer quantidade que chegasse ao mercado. Por conseguinte, surgiu uma circunstância, a qual necessariamente se tornou de especial importância para se tornarem dinheiro para qualquer um sobre essas condições. Tendo qualquer um dos metais preciosos à sua disposição,
não havia apenas expectativa razoável de poder convertê-los em todos os mercados a qualquer momento, e praticamente em todas as quantidades, mas também, e afinal de contas, esse é o critério da vendabilidade: a expectativa de convertê-los a preços correspondentes à situação econômica geral em qualquer momento a preços econômicos. O desejo proporcionalmente forte, persistente e omnipresente por parte dos negociadores mais efetivos foi mais longe em excluir os preços do momento da emergência do acidente no caso dos metais preciosos, do que no caso de quaisquer outros bens, especialmente porque estes, devido ao seu custo, durabilidade e fácil preservação, tornaram-se o veículo mais popular para o acúmulo, bem como os bens mais favorecidos no comércio. Sobre tais circunstâncias, tornou-se a ideia principal nas mentes dos negociadores mais inteligentes, e então, como a situação passou a ser mais geralmente compreendida na mente de cada um, que o estoque de bens destinados a serem trocados por outros bens deve, em primeira instância, ser colocados em metais preciosos, ou deve ser convertido neles, ou já ter provido seus desejos nessa direção. Mas dentro e por esta função, os metais preciosos já são constituídos geralmente meios de troca corrente. Em outras palavras, eles funcionam como commodities pelas quais todos buscam trocar seus bens de mercado, e não em regra para o consumo, mas inteiramente por causa da sua vendabilidade especial, na intenção de trocá-los posteriormente por outros bens diretamente lucrativos para ele. Nenhum acidente, nem a consequência da compulsão estatal, nem a convenção voluntária dos comerciantes efetuaram isso. Foi apenas a apreensão de seus próprios interesses individuais que o fizeram acontecer, que as nações mais economicamente avançadas aceitassem os metais preciosos como dinheiro, assim que um suprimento suficiente deles tivesse sido coletado e introduzido no comércio. O avanço de materiais Eita porra. Calma aí, rapaziada, deu um erro aqui. Mano, esse PDF é muito bugado, velho. Esse PDF do livro do Carl Meng, ele é muito bugado. Eu tava entrando nele desse jeito, tipo, ele demora muito de carregar, velho. Eu acho que, sei lá, deve ser pela arte na capa lá. Não sei, mano, mas esse PDF é muito bugado. Então, às vezes, no começo, o avanço de materiais que formam dinheiro de menos para os mais custosos depende de causas análogas. Este desenvolvimento foi substancialmente ajudado pela proporção de troca entre os metais preciosos e outros commodities submetidas a flutuações menores, mais ou menos, do que as existentes entre a maioria dos outros bens. Uma estabilidade que se deve a circunstâncias peculiares que atendem à produção, ao consumo e ao intercâmbio dos metais preciosos, e está, portanto, conectado com os chamados motivos intrínsecos, determinando seus valores cambiais. Constitui ainda outra razão pela qual cada homem, em primeira instância, isto é, até investir em bens que lhe são diretamente úteis, deve armazenar seu estoque de câmbio disponível em metais preciosos ou convertê-lo no último. Além disso, a homogeneidade dos metais preciosos e a consequente facilidade com a qual eles podem servir como respondíveis nas relações de obrigação levaram a formas de contrato pelo qual o tráfego foi tornando mais fácil. Isso também promoveu materialmente a vendabilidade dos metais preciosos e assim a sua adoção como dinheiro. Finalmente, os metais preciosos, em consequência da peculiaridade de suas cores, seu badalar e, em parte também, o seu peso, são, com alguma prática, fácil de reconhecer e, através da tomada de um selo durável, podem ser facilmente controlados quanto à qualidade e peso. Isso também contribuiu materialmente para aumentar suas vendabilidades e encaminhar a adoção de difusão deles como dinheiro. Agora, capítulo 9, né? Eu nem li ali que era capítulo 8. Mas beleza, o último capítulo do livro, né? O dinheiro não foi gerado pela lei.
Em sua origem, ele é de uma instituição social e não estatal. A sanção pela autoridade do Estado é uma noção estranha a ele. Por outro lado, no entanto, é por meio do reconhecimento do Estado e da regulação estatal, esta instituição social do dinheiro tem sido aperfeiçoada e ajustada às múltiplas e variadas necessidades de um comércio em desenvolvimento, assim como direitos consuetudinários têm sido aperfeiçoados e ajustados pela lei estatuária, tratados hoje totalmente pelo peso, como outros commodities. Os metais preciosos alcançaram gradualmente como moedas um formato o qual sua vendabilidade intrinsecamente alta experimentou um acréscimo material. O estabelecimento de uma cunhagem para incluir todos os graus de valor, Westphal, e o estabelecimento e manutenção de peças cunhadas de modo a ganhar confiança do público e, na medida do possível, prevenir o risco quanto à sua autenticidade, peso e finura, e, sobretudo, assegurando sua circulação em geral, tem sido reconhecido em todo lugar como uma importante função da administração do Estado. As dificuldades experimentadas no comércio e nos modos de pagamento de qualquer país a partir da ação concorrente de diversos commodities servindo como moeda, e além disso as circunstâncias que os padrões concorrentes induzem a uma variedade de seguranças no comércio e tornam necessário várias conversões dos meios circulantes, tem levado ao reconhecimento legal de certas commodities como dinheiro a padrões legais, e onde mais de uma commodity foi aquecida ou admitida como a forma legal de pagamento. A lei ou algum sistema de avaliação fixou uma proporção definida de valor entre elas. Todas essas medidas, no entanto, não fizeram dinheiro dos metais preciosos, mas apenas aperfeiçoaram eles em suas funções como dinheiro. Rapaziada, foi isso. Esse foi o livro. Foi basicamente um audiobook. Eu não comentei quase nada, porque realmente é um assunto que eu não tenho o menor conhecimento sobre. Esse assunto da economia, principalmente lá da Revolução Marginalista. Porque tem uns assuntos de economia que eu sei, sabe? E eu quero fazer economia, eu quero fazer faculdade de economia. Só que esse livro aqui em questão, ele é um livro mais complexo, é lá do século XIX, do Karl Menger, que estava na Revolução Marginalista, né, que ele estava criando a lei da utilidade marginal decrescente, etc. Então, assim, é um livro um pouco mais complexo, mais avançado de economia, tem até uma linguagem mais difícil e tal. Então, foi basicamente um audiobook mesmo. E eu realmente não me importo em fazer vários comentários e tal. Eu fiz alguns comentários no livro, assim, nas primeiras partes. Nessa aqui pra cima eu só li mesmo. Vamos só ler esse último negócio aqui. Escrito no mesmo ano em que ele testemunhou ante a Comissão da Moeda na Áustria-Hungria. Karl Menger explica que não são decretos governamentais que criam dinheiro, mas sim o mercado. Os indivíduos decidem qual é o bem mais comercializável, para usar como meio de troca. O próprio homem é o começo e o fim de toda a economia, escreveu Menger. E assim também é com a decisão do que deve ser tratado como dinheiro. Não, então basicamente os indivíduos que decidem qual o bem ou a commodity mais comercializável e como vai ser usado como meio de troca, e não o Estado, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí da leitura. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Eu sei que quase ninguém vai ver esse vídeo até o final mesmo, mas se você adquiriu algum conhecimento aí, deixa o like. E obrigado por terem assistido, se vocês assistiram até aqui. Valeu.